Boa noite, gente. Irmãos, vamos se acomodar para a gente iniciar. É com muito prazer, né, que nós vamos dar continuidade à segunda etapa do nosso seminário, né? Quem veio na primeira, não sei se... Quem estava aqui na primeira? Pronto, tem gente aí que não veio na primeira, mas pode assistir pela internet, viu? E está lá gravado, tá? Pais fracos, Deus fortes. Então, é um prazer para nós ter você aqui conosco. Espero que Deus possa nos abençoar nessa noite mais uma vez, através de pastor, de Janaína, que está aqui para ministrar a palavra e para que nós possamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor e que possamos praticá-la, né? Aprender e praticar, a palavra é essa. Eu queria fazer uma oração nesse momento, agradecendo também o empenho da nossa equipe, do pastor, daqueles que também tem outras pessoas da nossa equipe que não estão aqui conosco por motivos de trabalho, não chegaram ainda. E é muito importante para a gente que vocês possam estar aqui conosco, aproveitando, né, dessa oportunidade de aprender um pouco mais da criação para a criação dos nossos filhos, ajudar, né? Eu que tenho filhos, como vários aqui, sabemos que é um desafio. E tudo isso vai nos ajudar. Tá bom? Então, eu vou pedir que nós possamos ficar em silêncio para a gente orar nesse momento, para depois eu passar a palavra aqui para o pastor. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor reservou essa noite para que possamos aprender um pouco mais da Tua palavra, praticar, e para que possamos, Senhor, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos, para que possamos levar para nossos filhos, para facilitar na criação deles e também no conhecimento da Tua palavra, para que possamos passar para ele esses conhecimentos que serão tão importantes na vida deles. Ajuda-nos, Senhor, nesta noite. Ajuda-nos a ter o coração aberto para Te ouvir, para que possamos realmente aprender e praticar a Tua palavra quando sairmos aqui, Senhor. Abençoe esses casais também que não puderam estar conosco, que estejam chegando ainda, que eles possam chegar e também desfrutar desse momento, Senhor. Abençoe o pastor, dai sabedoria para que ele possa realmente transmitir aquilo que Tu queres para nós, nesta noite. Te agradecemos também por toda a equipe que tem se empenhado, Senhor, por esses trabalhos na nossa igreja. Abençoa também os outros ministérios que estão com eventos paralelos aqui conosco, que essas pessoas também possam ser abençoadas através da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Pastor. Boa noite, irmãos. Amém? É uma alegria grande para nós continuar transmitindo aquilo que Deus tem falado ao nosso coração através desse livro que Janaína vai explicar um pouco mais aí na introdução, tá certo? E estejamos em oração, porque essa missão é uma missão muito honrosa, com muitos desafios. Na prática, a gente que já vem caminhando aí na criação dos nossos filhos, a gente já vai percebendo os grandes desafios que aparecem, e quando os filhos vão crescendo, a gente vai ficando ali temeroso sobre as coisas que vão acontecendo, e a gente de fato deve confiar no Evangelho do Senhor e na graça de Deus, que vai trazer também implicações práticas para a nossa vida. E é sobre essa transição entre sabermos que é Deus que opera as coisas no coração dos nossos filhos, mas as nossas responsabilidades como pais, como é que a gente lida com a nossa responsabilidade
e com a graça de Deus que a gente vai estar falando um pouco hoje aqui, tá certo? Então, vou passar para a Janaína. Boa noite, gente. Nós vamos continuar aqui. Deixa eu mostrar o livro para quem não assistiu o primeiro, né? Que é sobre esse livro, Pais Fracos e Deus Forte, né? De Elise, que ela é uma conselheira bíblica, ela é mestre em aconselhamento bíblico e escreveu esse livro com a sua irmã, com a sua filha. Sua irmã não, com a sua filha. E, para quem não assistiu, né, o primeiro, eu vou fazer um resumo rápido aqui, que a gente sempre está nessa empreitada de criação de filhos, aprendendo à medida que faz, não é isso? E a gente sempre é muito fácil a gente ter uma lista de regras. A tendência é a gente querer uma lista de regras para estar ali guiando nossos filhos. Mas nós sabemos que nós, como cristãos, conhecemos que nós não respondemos bem às regras, né? Senão, os 10 mandamentos, todo mundo já estava ali, e quando foi dado, todo mundo obedecia. Em Romanos diz, né, que a gente não tem um só que seja justo, né? Todos carecem da glória de Deus, mesmo a lei sendo santa, boa e pura. Então, a gente sabe que é o evangelho da graça. É Cristo que veio e transformou o nosso ser. E a gente precisa confiar na obra de Cristo, né? E a gente sempre lembra que a palavra de Deus, a gente quer ler a palavra de Deus, sempre olhando para o que a gente só tem que fazer. Mas antes de tudo, a palavra de Deus é sobre o que Deus fez. E depois o que a gente tem que fazer. Se você observar, né, só lembrando um pouco da primeira palestra, o exemplo de Jonas. A gente lembra da história de Jonas, que a baleia engoliu Jonas, que Jonas estava desobediente. Mas a gente precisa olhar de que Deus, ele foi um misericordioso e bondoso com Jonas, que não estava amando o próximo, como também com os ímpios. Então, é uma história que Deus ama, primeiramente, certo? Ele é bondoso e misericordioso. Como também a gente precisa entender que esse cumprimento foi completo de Cristo. Então, não está nas nossas forças. Por esse cumprimento de Cristo, que Ele fez tudo por nós, a gente pode obedecer, andar na sua lei, e quando a gente pecar, a gente tem lá um intercessor junto a Deus. Né? E a salvação dos nossos filhos e a nossa é somente no Senhor. Né? Não está na nossa autoconfiança. Senão a gente vai ficar frustrado ou orgulhoso. A gente precisa descansar de que Deus está soberano, cuidando de tudo. A gente lembrar dos ensinamentos de Jesus para os discípulos. A gente vai lembrar que Jesus ensinou perfeitamente os discípulos, não foi isso? E a gente vê o que é que aconteceu com Judas e o que aconteceu com Pedro. Então, Jesus falhou de forma alguma. Além de tudo, tem a soberania de Deus diante de tudo que a gente faz, como a gente conduz, né? Mas a gente fechou com uma palavra de graça. Da mesma forma que as crianças foram ao colo de Jesus e os discípulos tentaram barrar, mesmo os nossos melhores esforços, os nossos erros, Deus vai estar soberanamente cuidando dos nossos filhos, certo? Isso aí foi um resumo rápido, vocês depois assistam a primeira palestra. E a gente bombardeou, então, vocês com a graça, né? O fundamento inicial da criação dos filhos é a graça de Deus. Para a gente ter em mente isso. É o Evangelho. Cristo deu a vida por nós, cumpriu tudo, e nele a gente pode confiar. Né? E a gente repetir isso novamente para a gente e para os nossos filhos. Porque nós somos fábricas de legislação humana. Né? A gente quer as regras porque elas nos elevam à posição de legislador. A gente não quer se humilhar aos pés de uma cruz. Né? A gente quer ali estar no controle. Mas a gente pensa, né? Tá certo, então a graça anula a lei de forma alguma. A graça, ela nos conduz, ela disciplina, ela nos educa, ela vai nos conduzir à lei, certo? A gente não pode dizer que os pais, eles devem sim disciplinar, instruir, ensinar, educar seus filhos, certo? Seria uma falha catastrófica a gente dizer que vai deixar as crianças por conta própria, não é verdade? Então, seria uma negação completa do relacionamento e responsabilidade familiar. A palavra de Deus mesmo
ela nos diz lá em Hebreus 12, 8, que se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes. Logo sois bastados e não filhos. Então a gente mostra aí que Deus disciplina, é o amor que disciplina, né? Se a gente se preocupa, a gente cuida. A instrução demonstra amor. A graça, ela não é avessa à educação. Na verdade, uma das funções da graça é a educação na justiça. A gente vai ver especificamente esse texto de Tito 2, de 11 a 14. Vamos ler. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Primeiramente, a graça de Deus, né? E ela nos o quê? Educa. Quando a gente lê esse texto, a gente nem percebe, né? Então, a graça, ela educa. É nessa linha que a gente vai, primeiramente, a graça, e depois entender que é a partir dela que a gente pode dar a lei. Então, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo seu, dedicado à prática de boas obras. Então, a graça que Deus nos dá, através da obra de Cristo, vai nos disciplinar a tudo. E isso não só na nossa vida, como nos orientar na criação dos nossos filhos. Aí a gente vai para os textos bíblicos. Eu digo a vocês para já estarem preparados aí com as suas Bíblias, porque eu vou pedir, em alguns momentos, que vocês leiam os textos, mas, por enquanto, nesse slide ainda não. Na palavra de Deus, lá em Efésios 6:4, tem: Pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Em Colossenses 3:21, diz: Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. A gente sempre lê, né, esses versículos. E a gente, assim, passa despercebido e nem repara que tem um detalhe. Na admoestação do Senhor, a disciplina e a admoestação é do Senhor. Como é isso? Primeiramente, se a gente entender essa palavra como ela foi dada. Em Efésios, que atualmente é a Turquia, lá era um centro de adoração pagã e de artes mágicas, né? Se você pensar aonde foi dada essa palavra. Então, na época, estava um tumulto, porque muitas pessoas estavam largando sua crença pagã e acreditando no Evangelho, certo? E aí, quando Paulo diz: criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, isso causa uma confusão. Por quê? Porque eles estavam acostumados a criar na disciplina dos rabinos, dos judeus, ou dos filósofos gregos, que era na lógica ou retórica, certo? Então, quando ele diz: crie na disciplina e na admoestação do Senhor, isso aí causa o que é isso? Como é criar na disciplina e nesse ensinamento que vem de Deus? É você começar a explicar ao seu filho tudo que ele faz tem a ver com Cristo, que Cristo encarnou, ele veio como criança, ele viveu sem pecado, ele morreu uma morte que substitui a sua, teve a sua ressurreição corpórea, corporal também, a ascensão, o reinado e o retorno dele como Senhor, né? E isso significa que é criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Veja a diferença, né? Quando naquela época o pessoal ensinando só na lei e outros só na forma intelectual, de lógica e retórica, e você dizer: não, ensina ao seu filho que Cristo morreu pelos pecados dele, ele não vai conseguir cumprir a lei. Creia que ele já cumpriu tudo e você pode descansar, que você tem a vida eterna, mas essa gratidão vai fazer com que você caminhe na sua vontade e você tenha um intercessor
né? Então, isso era uma novidade, né? E aí a gente precisa, né, estar ensinando, corrigindo e educando-nos na verdade de Jesus ou a respeito dele. E unir todos os aspectos da criação do nosso filho a essa mensagem do Evangelho. Se a gente for especificamente no Novo Testamento, tem alguns textos, 1 Timóteo, aí eu vou pedir que alguém abra. Quem quiser, levanta a mão aí. 1 Timóteo 3, 4 a 6. Quem pode ficar com esse para ler? E quando eu for para o outro parágrafo, eu peço. Mas já deixar certo. É 1 Timóteo 5, 10 e Tito 2, 4. Quem pode ficar com 1 Timóteo 5, 10? Pode ser tu também. Alguém levanta a mão? Gustavo. E Tito, capítulo 2, versículo 4. Alguém? Tu pegou qual? Em 1 Timóteo, Ana pode ir. Certo? Isso. O primeiro, sim, é o isso. Certo. O diácono seja marido de uma só mulher. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato conquistarão para si mesmo uma posição de honra e muita ousadia na fé de Cristo Jesus. A primeira orientação que a gente vê nesse versículo é governar. Se a gente lembrar, a gente falou sobre essa forma de orientar nossos filhos, de poder dizer uma ordem e ele obedecer. Essa ordem, ela não alcança o coração para uma transformação, mas a palavra de Deus diz que nós precisamos saber governar os nossos filhos, certo? E como é que a gente vai ter um coração submisso e que se identifica que precisa de um governo? É só com o evangelho que alcança o coração e transforma, quebranta, fazendo com que seu filho identifique que ele precisa de um governo, e esse governo é seus pais. A orientação que ele precisa estar ali, com a autoridade sobre a vida dele, né? Em Timóteo 5:10, alguém... Ele vai ler, Timóteo 5:10. Isso, em 1 Timóteo 5:10 diz para a igreja cuidar das viúvas que criou filhos. E essa palavra criar na Bíblia, no grego, ela quer dizer nutrir. Nutrir não só fisicamente, como espiritualmente. Então, isso aí é uma das funções da mulher, né? A gente já tem os meninos, amamenta, preocupa com as necessidades, a gente já está com esse olhar de estar cuidando ali. E se nutrir. Então, a gente precisa pontuar isso também, governar, nutrir, né? Duas orientações bíblicas para a nossa forma de criar filhos. Tito 2, 4. Pronto. A orientação, né, das mulheres mais velhas, ensinar as mulheres mais novas a amar os seus maridos e os seus filhos. Mas, Janaína, amar os filhos não é tão lógico? Bem, venha pensar comigo. Será que a gente não gosta de gastar tempo com nós mesmas ou com nossas amigas, e muitas vezes até negligenciamos
estamos cansadas e achamos que estamos nesse direito de pensar em nós mesmos, a gente precisa entender o que é amar nossos filhos, né? Muitas mães precisam dessa orientação. E isso aí está na Bíblia, de que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a encontrarem esse amor no cuidado dos seus filhos. Então, a gente tem visto aí, já no Novo Testamento, esses duas pontuações, governo e nutrir, né? Não só fisicamente, mas espiritualmente. Esse é o do Novo Testamento. São poucos versículos específicos sobre filhos, né? Já no Velho Testamento, a gente vai ver muitos diálogos de pais e filhos. E os filhos sempre perguntando para os pais: pai, o que significa isso? E o pai explicando na palavra o que é isso. O que é isso, pai, que a gente está vivendo? É a Páscoa. E explica a promessa que um dia vai vir um cordeiro que vai salvar. Então, no Velho Testamento, nós temos várias passagens sobre isso. A primeira, que fala sobre filhos, é lá em Gênesis 18, tá bem? Gênesis 18, 19, que diz: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Então, isso aí é Deus falando para Abraão, certo? E o detalhe da graça de Deus, ele primeiramente, antes de dizer para governar a casa, eu o escolhi, teve uma ação de graça para Abraão, porque Deus o escolheu, a graça de Deus o alcançou, e a partir daí a gente pode dar a lei, né? Somente a graça muda o coração, e depois a gente dá a lei. E aí o que é que a gente precisa ter em mente? Isso é a parte que a gente gosta, né? Então, a gente falou bastante da graça no primeiro encontro, a gente agora está mostrando que a graça é o fundamento, mas ela vai nos conduzir à lei e ela vai nos educar e ensinar os nossos filhos. E a gente precisa ter esses 5 pontos bíblicos na nossa mente, que é o governo, né, instrução nas categorias sociais, cívicas e religiosas, que a gente falou bastante no primeiro encontro. Né, o filho que se comporta bem no culto não quer dizer que ele está salvo, não é verdade? Então a gente precisa governá-lo. O filho que sabe viver socialmente, né, obedecendo às leis civis. Então, tudo isso a gente precisa orientar. E isso faz parte, sim, do cristão, né? Cuidar da sua casa. Nutrição. O que quer dizer isso? É a gente sempre dar uma esperança que há um Deus que ama, que providencia tudo para que o que a gente precisa. Então, a gente precisa sempre estar nutrindo nossos filhos com essa palavra de Deus. Instrução, né? Instruir o nosso filho no Evangelho, aplicando ele às circunstâncias. A gente precisa associar, aproveitar as oportunidades, as circunstâncias que ele está vivendo e trazer o Evangelho. Como assim? Um exemplo. Caleb mesmo, meu filho, ele, né, tem um amiguinho que eu não gosto, que me irrita. Como eu aplico isso, né? Um exemplo. Meu filho, Jesus veio, nós irritávamos ele, irritávamos a Deus, não agradávamos a Deus com o nosso proceder, não tinha como a gente agradar a Deus. Precisou Jesus vir, e mesmo a gente sem agradá-lo, ele morreu em nosso lugar, para que a gente possa viver de acordo com a sua vontade. Ele nos amou, independente se a gente agradava ou não. Então, olhe para o seu amigo e ame o seu próximo. Então, assim, a gente aplicar, esse é um modelo bem simples. O livro traz modelos imensos, né, para a gente ler e pensar sobre ele. Não quer dizer que você vai fazer um relatório na hora de associar, mas você ter o Evangelho de forma que você aplique nas circunstâncias e mostrando sempre Cristo, na palavra de Deus. Né? A correção, que a gente vai falar especificamente sobre esse ponto um pouquinho mais, quando finalizar esse slide aí. Então, que é a correção tanto física, né, que a Bíblia fala sobre isso, mas é uma obra de Cristo e do seu amor. Como é que a gente vai exercer isso, certo? E promessas, como no Velho Testamento. O Velho Testamento sempre, as perguntas e respostas dos pais, eles sempre mostravam as promessas que o nosso Salvador viria, né? Então, eles precisam ser lembrados das promessas de Deus, que Deus é um Deus bom, que Deus é um Deus misericordioso.
Então, a gente precisa ter isso em mente. O que a Bíblia nos dá de respaldo aí, da palavra, para a gente orientar os nossos filhos é governo, nutrição, instrução, correção e promessas. Aí tem uma frase que a autora ela sugere aí para a gente gravar isso, né, e facilitar no nosso dia a dia. Pais graciosos necessitam interceder constantemente. Se você reparar, as primeiras letras são esses 5 pontos que facilita, né, o nosso entendimento na hora de agir, para a gente se habituar na correção e na disciplina dos nossos filhos. Certo? Vou seguir. Então, nesses 5 pontos, o que a gente vai conversar, mais que busca mais de um entendimento nosso, é a questão da correção. Certo? Eu peço que vocês abram, aí podem ser todos, em Lucas 24, 27. Vou ler aqui. Diz assim: E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Pronto. Jesus, no caminho de Emaús, quando ressuscitou, volta e compartilha com os discípulos a palavra de Deus. E até os discípulos dizem, né? Não aqueceu o teu coração quando ele estava falando, identifica que era Jesus. E ele diz, explicou a Escritura e tudo o que aconteceu. Jesus é o cumprimento de todo o Velho Testamento. Quando ele veio, só tinha o Velho Testamento, né? E por que eu trouxe isso agora, no meio para falar de correção? Porque quando a gente olha para a Bíblia, para a palavra de Deus, a gente precisa ver que ela é toda sobre Cristo, certo? Porque a gente vai entrar agora em Provérbios. E a gente precisa olhar Provérbios como também a sua vida, morte e ressurreição. Olhar e ler Provérbios com esse entendimento que está falando ali de Jesus também. A gente pode olhar para Provérbios e saber que é só um ensinamento. Mas Salomão, inclusive, que escreveu Provérbios, nem ele criou bons filhos. Certo? Sem a obra de Cristo, a gente não tem transformação de coração dos nossos filhos. Então, a gente precisa olhar para Provérbios e olhar para toda a Escritura, sempre vendo Cristo ali. Por quê? Cristo, ele foi aquele filho sábio de Provérbios, que obedeceu em tudo, como ele também recebeu a correção que servia para os tolos. Na verdade, a correção destinada aos tolos, quem recebeu foi Cristo. Porque Provérbios ele vai sempre alertar para você ser sábio e não ser tolo. Mas a gente precisa entender que Cristo ele cumpriu tudo isso. Ele foi o filho sábio que obedeceu o pai e ele foi o filho que recebeu toda a correção para que a gente possa viver na sua palavra. Então, nesse entendimento de Provérbios, a gente pode caminhar. E aí eu peço, Provérbios 13, 24, quem pode abrir? Aí para ler. Provérbios 22, 15. Provérbios 23, 13 a 14. E Provérbios 29, 15. O primeiro aí, quem... É, 13. Os que retêm a vara, o que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. Vou ler de novo. O que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. 22, 15.
23, 13, 14. Isso. Então, momentos de correção, né? Vai ser cheio do testemunho do Evangelho. Sempre lembrando as crianças que Cristo submeteu a isso, mesmo não merecendo, para que a gente possa ser corrigido e caminhar na sua vontade, né? Mas, antes, alguns alertas que a gente precisa sempre observar nessa correção, né? Física, como a palavra diz, né? Primeiramente, identificar se seu filho, o que ele está fazendo de errado, é um pecado ou é imaturidade dele, certo? Será que ele é capaz realmente de obedecer essa ordem que você está dando? Exemplo, logo no início da infância, o bebezinho, né, está lá colocando a mão na tomada. Você dá uma palmadinha. Ela vai, bota de novo. Aí você vai ter que... você primeiro, né, não dá a palmada. Você diz, não bote a mão, né? Vai de novo. Vai pela terceira vez, você vai ter que dar uma palmadinha na mão, né? E dá um abraço e coloca novamente para brincar. Mas ela precisa entender que há um governo sobre ela, que é para a proteção dela. E Deus nos manda cuidar dos nossos filhos, certo? E à medida que nossos filhos vão crescendo, essa forma física, ela vai cada vez mais diminuir. E cada vez mais a gente vai falar do Evangelho para ele. Então, essa correção, ela vai ser sempre acompanhada de que Deus me manda lhe corrigir. Eu estou em obediência ao Senhor para cuidar de você. Se você entender a obra de Cristo, isso aí vai ser leve. Logo mais ele vai esquecer que isso é o mandamento do Senhor, cuidado dos pais, né? A autoridade dos pais para proteger ele do mal. Mas, se o coração dele não entender isso, isso só vai ser o início. Porque, mais na frente, né, toda ao longo da vida, ele vai perceber que não vai ser só a correção dos pais que vai receber, né? Então, se esse entendimento do Evangelho chega primeiramente no coração dos seus filhos, ele vai aceitar essa correção em amor, usando o testemunho do Evangelho na hora e não em ira, né? E aí esse tempo gasto, como eu já falei aqui, né, cada vez mais com o ensino do Evangelho deve aumentar, nutrindo, como a gente viu nesses tópicos, né, nutrindo, né, dizendo que nosso Deus ele providencia, que acalma o coração, aquietai-o e saber que Ele é Deus, instruindo, dizendo que o Evangelho, sempre associando a Cristo, corrigindo e dando promessas que a gente pode confiar que Deus é um Deus bondoso e misericordioso. Então, a formação do seu filho não vai ser a vara que vai transformar o coração, é o Espírito Santo. Ela é só um meio que você pode usar e cada vez mais isso vai diminuir e cada vez mais a instrução, o Evangelho vai ser falado, né? E vai existir, sim, épocas e épocas. Vai ter épocas que você vai estar vendo o seu filho obedecer, mas vai ter épocas que você vai ver um coração ali rígido, né? E aí você vai descansando no Senhor, cumprindo a orientação dele de compartilhar o Evangelho, corrigir, esperar no Senhor, orando para que a obra doadora do Espírito Santo esteja ali alcançando aquele coração. Outro ponto que a gente precisa pensar com essa correção é o acolhimento na hora do perdão, porque muitas vezes a gente quer corrigir e a gente quer que a criança peça logo perdão. Só que a gente não pode estar criando um fariseu. Se o coração dele, se ele não quer pedir perdão, a gente precisa fazer com que ele entenda que ele precisa se arrepender verdadeiramente. E se ele, nesse momento, ele não está com esse entendimento, você não quer o perdão dele nesse momento. E você vai observar que muitas vezes, quando você disser, meu filho, não me peça perdão agora, vá pensar
e entrar em oração, pedindo que o Espírito Santo incomode o coração dele, muitas vezes é até rápido esse entendimento, porque não é muito fácil ele chegar e pedir perdão e não ter mudado por dentro. Na verdade, então a gente precisa estar acolher nessas horas, porque a nossa forma foi, primeiramente, Deus nos acolheu. O nosso pecado, ele não nos afasta de Deus, ele entristece a Deus, né? A gente vai sofrer consequências dos nossos pecados, mas a gente sabe que o amor de Deus, por nós, ele continua o mesmo. Então, Deus nos acolhe, a gente precisa amar os nossos filhos, precisa corrigir, instruir, disciplinar, mas a gente precisa amá-lo e mostrar que o nosso amor está com ele, independente da situação. E o nosso amor quer verdadeiramente é que o coração dele seja transformado. E não só ele chegue ali e a gente esteja criando hipócritas, né? E precisamos confiar, né, que é nas mãos de um Salvador fiel, o único que tem capacidade de transformar um coração. Outro detalhe para correção é a gente falar da identidade da criança. O que é isso, né? Ele é um filho de Deus. 1 Tessalonicenses 5, de 5 a 11. Aí todo mundo pode abrir. Diz assim: porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito agora. Até o 11. Ok. Você vê que no início, ele diz: você não é filho das trevas, você é filho da luz. A identidade é você dizer: você é o meu filho, você é um filho de Deus, né? E essa identidade, eu me reconheço como filho de Deus e não aquele pecado que me identifica. E sim, eu sou um filho de Deus. E isso vai fazer com que ele se revista de amor, possa estar caminhando no caminho da salvação e praticando a vontade de Deus. Então, esse é um modelo de que, primeiro, ele identifica-se como um filho de Deus, um filho amado, participante do seu reino. E até o próprio pai mesmo, enquanto seu filho, ele não tem certeza de que ele é salvo. Ele é salvo, você pode mostrar que, filho, você é meu filho, certo? Não pratique isso, né? Identificar que a identidade dele está no amor, né? No cuidado do seu pai, e não aquele pecado que ele repetitivamente está fazendo e você corrigindo, é que identifica ele, né? A gente pode até trazer para a gente, se você pensar em um pecado que você quase não consegue estar vivendo constantemente sem se livrar dele, eu digo a você, não é isso que lhe identifica. Você é um filho de Deus, então haja como tal. E é isso que a gente precisa instruir o nosso filho. Instruir na vida sábia, né? E não instruir na loucura, né? Da imoralidade, da preguiça, mostrar que a vida com Deus não é assim que ele quer, né? Na teimosia, na má administração de recursos, sem respeito a um Deus soberano. Então, sempre a gente precisa estar com isso em mente também, na correção. A gente viu, né, que precisamos pensar se é pecado ou imaturidade, acolhimento, né, no amor, sempre não exigindo um perdão, sem antes que o coração dele realmente esteja arrependido, e a identidade. E para pensar, mas fechando aí essa questão da correção física, né,
e a correção do seu filho também, é a motivação. O que é que vai ser a motivação do coração dele para obedecer, né? Tem aí o paradigma motivacional que as crianças devem ter uma recompensa se acertar ou ser punida se errar, né? Mas o Evangelho vem mostrar o quê? Que é simplesmente, isso aí é totalmente fora das nossas categorias, né? O Evangelho. Por quê? Cristo cumpriu tudo para a gente não precisou cumprir, e ele toma para si toda a punição. Então, ele derrama graça após graça sobre nós, e em sua própria pessoa, toda a ira que a gente merece. E só depois que ele faz isso, ele diz para a gente, obedeça. Então, a obediência é por gratidão a essa obra de Cristo. E não a gente é recompensado pelo o mérito do que a gente fez, porque a gente sempre vai... Não seremos perfeitos, né? E também não seremos punidos, porque lá quem está em Cristo não vai receber punição, né? Em Romanos 8:1 diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Isso aí não é, se você pecar, você vai ter consequência dos seus pecados. Mas você tem a vida eterna, porque Cristo morreu por você. Mas enquanto você estiver aqui, você vai prestar conta de tudo que você fizer, certo? Então, não é no nosso mérito. Mas eu quero criar meus filhos nesse sistema de recompensar ele, se ele acertar, e se ele errar, eu punir. Certo, mas deixe claro que isso não é o Evangelho. Vamos dizer que você coloque lá um cofrinho com moedinhas, se ele acertar. De repente, chegue e encha esse copinho e vá tomar sorvete com ele, que ele vai dizer, por que isso? Você já sabe o que você vai dizer, né? É graça, meu filho. E aí explica o Evangelho, certo? Porque o Evangelho não depende de nós, não vai só depender da gente, né? Nas nossas forças. E nem seremos punidos. E aí eu vou encerrar essa minha parte, vou passar para o meu marido, para ele continuar. Bênção. Eu passo, acho que eu vou ficar um pouquinho mais para cá. Bem, a gente tem visto hoje aqui sobre algumas implicações do Evangelho da Graça. A gente, como foi falado aqui por Janaína, no outro momento, no outro encontro nosso, a gente falou como a graça é quem realmente transforma o coração dos nossos filhos através do poder do Evangelho. Que a nossa missão como pais é evangelizar, porque criar bom comportamento, um pai incrédulo consegue, às vezes, melhor que a gente, dependendo do treinamento que ele tem, não é verdade? E aqui a gente está vendo que essa graça, ela não deseduca, mas ela educa. Ela dá um propósito de vida, sim, e ela define uma nova forma de viver. A gente costuma dizer isso olhando para os mandamentos, por exemplo. Quando a gente fala os 10 mandamentos, deixa eu só passar para cá. Quando a gente fala dos mandamentos, não vai dar certo aqui, peraí. A gente está sem equipe hoje aqui de som. Como é que começa os 10 mandamentos? Você lembra? Você lembra como é? Não, antes disso. Diz o quê? Qual é a sentença que vem antes mesmo dos mandamentos? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa de servidão. E aí ele continua. E aí ele começa os mandamentos. O que é que está implícito aí? Que primeiro vem a graça de Deus nos libertando, nos dando uma liberdade que nós sozinhos jamais conseguiríamos. Esse é o grande alvo da nossa vida em relação aos nossos filhos. Que Deus os tire do Egito, da casa de servidão, ou seja, os tire do pecado. Não há lição de moral que possa fazer isso na vida dos nossos filhos, a não ser o Evangelho do Senhor. E a gente falou sobre isso aqui, no nosso primeiro encontro,
Sendo que depois dessa sentença de graça, o que é que vem? Os mandamentos. A lei moral de Deus. E ali, a lei moral subdividida entre os mandamentos do ser humano em relação a Deus e depois os mandamentos para o ser humano em relação um ao outro. Isso significa que a graça, como foi falado aqui por Janaína, educa. A graça, ela traz um estilo de vida através de mandamentos para nós. E aí a gente está aplicando aqui a vida dos filhos, da gente como pai, de que maneira proceder graciosamente e, ao mesmo tempo, trazendo as implicações dessa graça em forma de mandamentos para os nossos filhos. Então, olhando nesse aspecto, nós precisamos entender que existe uma grande história de graça na nossa vida, por exemplo, mas também na vida dos nossos filhos. E a história da graça é a seguinte: é a história de um rei. Estou incomodado com isso aqui, gente. Espera aí. Pode botar lá para trás, assim. Só um momento. Pronto, agora. Perdão, gente, que eu trabalho nessa área da música, com som, aí tem coisa que eu não consigo não me incomodar. Mas vamos lá. Então, qual é a grande história? A grande história é a história do rei que é dono de uma terra, de um ser humano que se torna estranho nessa terra. A terra é de Deus, o ser humano, ele é esse estrangeiro que está ali na terra. Deus acolhe esse ser humano que é estrangeiro e transforma esse ser humano aí em cidadão do seu reino. Ele envia o seu filho, esse rei aí envia o seu filho para esse mundo. As pessoas que estão na terra, que foram acolhidas pelo rei, olham para o filho e acham que ele é que é forasteiro. Acham que esse filho, ele é que é estrangeiro. Então, eles perseguem o filho do rei e matam o filho do rei. Veja que eu estou descrevendo aqui uma metanarrativa, uma grande história. E aí, o rei usa a morte do seu filho para continuar amando aqueles a quem ele acolheu desde o início. Veja que grande história de graça. É a história de Deus em relação ao seu povo, em relação ao ser humano. Então, essa é a grande história da graça que deve alcançar o coração da gente e o coração dos nossos filhos. E aí, eu vou trazer agora algumas questões práticas que serão comparadas a essa grande história da graça. Por exemplo, os seus filhos, eles podem, em algum momento, lá você está em casa, está lá com a sua família, está na mesa de jantar e alguém bate na porta. E quem é? É um vizinho, um menino que quer ser muito amigo do seu filho. Veja, eu estou colocando uma história menor para que a gente compare com a história maior de Deus. Então, nessa nossa história acontecem coisas assim. Esse vizinho é um menino estragado. É um menino que fala palavrão, é um menino que os pais criaram assim de qualquer jeito, os pais são ausentes. Quem cria esse menino, na verdade, é a irmã, que é um adolescente, que não está nem aí para ele. E esse menino, ele, digamos que você tem medo que ele seja uma má influência para o seu filho. O que é que você faz? Você abre a porta para que essa criança entre na sua casa, seja amigo ali do seu filho ou amiga do seu filho? Você acolhe aquela pessoa na sua casa ou não? Vamos para uma outra história para compararmos com a grande história da graça. Você, como crente, cria seu filho muito bem educado e você está meio achando que ele está muito assim, distante da vida real. E você matricula ele no futebol, num lugar que não é cristão, para ele, sabe, ter algum contato com os seres desse mundo, né? E ali ele faz amigos ali no futebol, e até que chega um dia que ele é chamado para uma noite do pijama, uma confraternização ali, e você fica preocupado.
porque lá o pessoal vai dormir junto, porque vão assistir a noite inteira vários filmes, e você fica com medo. Que filmes são esses que o meu filho vai assistir? Que conversas são essas que o meu filho vai ter? Como é que vai ser essa tal dessa noite do pijama? Levo ou não levo, ou permito ou não permito que o meu filho vá para essa noite do pijama? Segunda história. Terceira, você tem uma filha que curte muito essa ideia de ser princesa. Então, ela se veste como princesa, ela fala como princesa, ela tem aqueles acessórios ali de princesa, e você acha aquilo lindo por um tempo, mas depois você começa a se preocupar. As amiguinhas dela são todas assim também. Você começa a olhar para a Bíblia e começa a dizer, não tem alguma coisa estranha aí, porque Deus nos chama para sermos servos, não é? Para nós sermos humildes, nós sermos pé no chão, apesar de sermos também reis e sacerdotes do Senhor, não é? Mas, assim como Jesus, que sendo rei, ele se humilhou e lavou os pés dos discípulos. Será que a minha filha, esse jeito aí de ser dela, não está tirando ela do foco do Evangelho? Permito ou não permito que ela continue com essa história aí de ser princesa? O que é que eu faço? E a última história é a história de um adolescente que ele curte arte, ele curte música da igreja, as manifestações artísticas que existem no meio gospel, digamos assim, que já não é de tanta qualidade. Mas aí o tempo vai passando, você vê que ele está começando agora a curtir coisas do mundo, música do mundo, arte do mundo, e você começa a ficar preocupado. E o questionamento é, permito que ele prossiga consumindo arte do mundo ou eu proíbo? O que é que eu faço? Então está aí algumas histórias que podem encontrar respostas, mais uma vez, no Evangelho da Graça, para que a gente não crie filhos legalistas no meio desses desafios reais. Veja que esses são desafios reais do nosso dia a dia. Dilemas que acontecem o tempo inteiro, né? Comigo já aconteceu alguma coisa parecida aqui já. E que a gente precisou decidir o que é que a gente iria fazer ali. Então vamos lá, vamos tentar usar a grande história da graça para saber o que é que a gente faz nessas histórias aqui. Então, a primeira história é do vizinho, né? Do vizinho estragado, que bate ali na porta. O que é que a gente faz com esse vizinho? Nós precisamos entender que na história de Cristo, Cristo veio ao mundo exatamente se relacionar com pessoas estragadas, com pessoas como eu, que vivi muito estragado na minha vida. Vocês não conhecem a minha história. Mas com pessoas também como você, talvez, que não nasceu num berço evangélico, ou com pessoas até que cresceram na igreja, mas só Deus conhece aí os corações, não é verdade? E Jesus veio salvar essas pessoas. Ele veio se relacionar com essas pessoas a fim de salvá-las. Então, o que é que isso tem a ver com eu acolher um vizinho descrente? Será que eu posso também influenciar a vida dele? Primeiro como pais, mas também, será que o meu filho não pode ser também um instrumento de Deus na vida desse menino? Quais os limites? A gente vai falar um pouco depois dos limites disso. Mas será que os nossos filhos não podem ser instrumentos de Deus para acolher pecadores? Então, a segunda história, será que tem resposta na grande história da graça? O entretenimento aí de ir para casa de alguém, dormir lá com os amigos do futebol, e aí, a gente permite ou não permite? Eu sei que tem casos que é melhor não permitir, não é verdade? Mas será que essa é a regra? Será que em algum momento a gente não vai ter que apresentar ao nosso filho algumas situações para que ele saiba como se portar nessas situações? E a pergunta é, será que eu estou nutrindo o meu filho com o evangelho da graça ao ponto dele amar esse Deus que é tão gracioso? Será que eu tenho ensinado a beleza dos mandamentos para o meu filho ao ponto de eu ficar até certo ponto tranquilo e dizer assim, o meu filho conhece a palavra,
Eu sei que ele é falho. Eu sei que ele pode errar. Eu sei que ele pode ser seduzido pelos pecadores. Eu sei, mas até quando a gente vai blindar, vai colocar os nossos filhos assim, numa bolha, e ele não vai ter experiência para aprender a dizer não para o pecado e promover o bem diante dos seus amigos? Até que ponto isso vai? Eu sei que não é uma questão assim de fórmula de bolo, onde uma resposta só cabe para todas as situações. Eu sei que não é assim, mas nós devemos pensar que se na grande história Deus enviou o seu Filho para ser morto aqui nesse mundo, para se expor aqui nesse mundo, nós também precisamos entender até onde a gente não está blindando demais os nossos filhos, até porque um dia eles vão se deparar com a vida real. E ali eles vão precisar saber o que fazer. Na história da princesinha, não é? Qual resposta isso tem no Evangelho de Cristo? O Senhor Jesus é rei e ele veio ao mundo. De fato, talvez haja ajustes a serem feitos na vida da sua princesinha, para que ela não seja só a princesinha, mas ela seja uma princesinha serva, assim como Jesus veio para servir, mesmo sendo rei. Ele não deixou de ser rei, ele continua sendo Deus, inclusive, mas ele veio, ele se esvaziou para servir as pessoas, e talvez precisam haver ajustes no coração dessa princesinha, para que ela não idolatre, para que ela não sonhe com um mundo irreal aqui. É claro que ela pode sonhar com um mundo perfeito que Deus está preparando para nós. Isso é uma vantagem dela pensar nesse reino da princesa. Então existem lados muito positivos dela querer ser uma princesinha, e existem lados que a gente precisa ter cuidado. Veja que esse exercício que a gente está fazendo é, nos dilemas da vida, olhe para a história e para o exemplo de Cristo. E aí você vai ter respostas sobre aquilo que você pode fazer. E na última história, que é a história do adolescente, que está tendo contato aí com a arte, e agora ele se depara com a arte secular, e a gente fica preocupado. Eu diria que o Senhor Jesus, ele veio ao mundo, ele não viveu só as coisas do mundo religioso ali judaico, mas ele também adentrou na história e na cultura aonde ele estava. Então, a cultura em si, ela não é pecaminosa. Podem haver expressões culturais na cultura que são pecaminosas e nós vamos abrir mão. O Senhor Jesus, ele não se contaminou. O Senhor Jesus, ele não pecou, mesmo estando na cultura. E nós que somos reformados, nós entendemos que quando um descrente produz algo belo, produz uma música bela, aquela música bela que ela produz é porque ele é a imagem e semelhança de Deus ainda no mundo. Então ele consegue produzir coisas belas e a gente não tem que rechaçar essa coisa só porque ela foi produzida por alguém que é descrente. Então, veja, olhando mais uma vez para o conteúdo bíblico, para a história do rei, daquele que distribui dons aos homens, não é? Esse rei aí, que distribuiu dons aos homens, e mesmo homens incrédulos conseguem manifestar esses dons. Olhando para essa história, eu consigo também orientar o meu filho para que ele tenha pelo menos um bom gosto, não só para ouvir música secular, mas para ouvir música cristã também, tem que ter bom gosto, porque tem muita coisa horrorosa sendo produzida aí no mundo gospel, e tem muita coisa muito bela sendo produzida no mundo que não é gospel. Então a gente precisa ter esse olhar mais bíblico, mais profundo, para que a gente dê respostas. Eu sei, irmãos, que não é fácil a gente lidar com as situações específicas que surgem diante de nós quando nós estamos criando filhos. Então, não é a lei que vai produzir a obediência e o amor a Deus. Isso a gente já tem visto aqui desde o início. Mas as respostas virão do Evangelho, as respostas virão da grande história que rege as nossas vidas.
Os monges, perdão, eles já acharam no passado que a vida cristã poderia ser vivida na reclusão, sabe? Se isolando do mundo. E às vezes é o que a gente quer fazer com os nossos filhos. Vamos criar pequenos monges para que eles sejam santos sem passar pelos embates da vida real, né? A gente pensa que é assim. Contudo, os cristãos do primeiro século, eles se expuseram. Era característica dos cristãos primitivos, ali no primeiro século, eles serem proativos no evangelho, na cidade que eles viviam. E olha, o contexto que os cristãos primitivos, que eram gentios, né, que eram esses que não nasceram em Israel, que eles viveram, era uma coisa muito forte. Então, adoração a deuses, prostituição no templo, superstição, feitiçaria, aborto, infanticídio, escravidão infantil, tudo isso era comum. Então, você saía na rua, a gente acha ruim várias coisas que acontecem hoje, que espantam os nossos olhos, né? Que a gente está vendo na rua hoje em dia. Você sabe do que eu estou falando. Isso não é novo. Acontecia, inclusive, coisas muito piores. Já pensou? Você vai ali na esquina, tem alguém matando seu filho ali, entregando ao Deus X, Y, Z. Veja que coisa. Você lidar com isso no seu dia a dia. Escravidão. Você vê uma criança escrava ali na sua frente, andando, fazendo um serviço para aquele seu senhor, às vezes um senhor mau. Você lidar com isso diante de você. Então, o desafio dos cristãos primitivos era um desafio real. Eles estavam expostos ali no mundo. Eles não estavam na bolha. Entende? E a gente precisa pensar nisso. Não só em relação aos nossos filhos, mas em relação a nós também. Não é verdade? Quantas vezes a gente evangeliza pouco porque a gente quer se guardar além do que Deus nos coloca como padrão. Então a gente não se expõe, a gente não vai. Jesus diz que a gente tem que ser simples como as pombas, ou seja, a gente tem que estar no meio do povo. O pombo, ele fica no meio do povo, não é verdade? A gente tem que ser simples como as pombas, mas prudentes como a serpente. Mas não é só prudente como a serpente, é simples como as pombas também. Temos que nos expor no meio da nossa sociedade. E com os nossos filhos, também é claro que com toda a sabedoria, nós precisamos ir colocando os nossos filhos em algumas situações para que a gente treine. Veja aí o discipulado. A gente não discipula só com teoria. A gente discipula os nossos filhos aumentando o desafio passo a passo. Você não vai do nada colocar seu filho num desafio que ele não vai suportar. Mas você vai aos poucos. Você vai permitindo um pouco mais e orientando no evangelho da graça, mostrando a lei do Senhor para ele, buscando alcançar o seu coração, buscando falar, como foi falado aqui, da sua identidade em Deus, fortalecendo essa identidade. E quanto mais você vê que seu filho está pegando a coisa, então você vai permitindo que ele enfrente algumas situações, sim, porque ele precisa enfrentar. Ele não vai viver eternamente debaixo da sua asa. Ele vai um dia na escola, na rua, na faculdade, futuramente, ele vai precisar enfrentar coisas muito, muito desafiadoras. Então, não que devamos ser pais insensatamente indiferentes em relação ao que expomos os nossos filhos. Então, a sensatez, é isso que eu estou falando aqui. A gente não vai expor eles algo além do que eles podem suportar. Então, é preciso haver sensatez. Certamente o Senhor, que convidou os pequeninos ao seu colo, não desejaria vê-los jogados em uma fossa na qual muitos de seus colegas nadam. Não é jogar nosso filho na fossa, para dizer, agora aprende a nadar na fossa. Não é isso que a gente está falando aqui, tá certo? O Senhor Jesus,
Ele ama os pequeninos e ele não quer isso para eles, mas é fazê-los aprender a andar para alcançar, muitas vezes, evangelisticamente, os pecadores. Então, estamos aqui falando das respostas que o Evangelho ele traz para essas questões práticas. Ele vê nossa influência sobre os incrédulos como uma força santificadora para a sua glória. Sua santidade os contagiou e não o contrário. Nós somos influência diante dos incrédulos, mas só seremos se estivermos com eles. Não adianta não estar com os incrédulos. Nós precisamos estar em algum momento com os incrédulos, gente. Nós precisamos, às vezes, fazer um churrasco e chamar umas pessoas lá que não são crentes para conviver de alguma maneira, sair do gueto e evangelizarmos, não é? E muitas vezes nossos filhos estarão conosco nesses momentos. Então, a santidade de Cristo contagia o incrédulo. A santidade de Cristo em nós deve contagiar as pessoas. A santidade de Cristo no seu filho deve contagiar outras crianças que são incrédulas. Sua presença em nosso mundo pecaminoso não poluiu sua santidade. Ou seja, Jesus fez isso, mas não pecou. Entende? A ideia é que a gente treine os nossos filhos para que eles, influenciando o mundo, eles não pequem. Certo? E é necessário a gente estar treinando eles para isso. Claro, na dependência do Evangelho. Né? Para que a gente não volte e desdiga o que a gente tem pregado aqui. Né? Quem é que vai edificar o coração para que os nossos filhos sejam fortes para não pecar? É o Evangelho. Não é simplesmente um legalismo que vai fazer isso, não. Em vez disso, ele se identificou conosco com o propósito de nos tornar santos. Então, irmãos, nós temos uma grande comissão. Deus nos chamou para sermos testemunhas para os nossos vizinhos incrédulos, e a gente não pode evitar o tempo inteiro, pensando sempre que eles vão poluir a nossa casa que é tão perfeita, será poluída com a presença destas pessoas incrédulas. Tem um momento que a gente vai ter que entrar em um outro estágio na vida cristã, que é um momento onde a gente deve estar firmado em Deus ao ponto de nos expormos na evangelização. Esse momento precisa chegar em nossas vidas. Então, o serviço e testemunho amigável do Evangelho, as possibilidades para relacionamentos orientados pelo Evangelho são simplesmente ilimitadas. Então, se você mora num prédio, se você mora numa rua, se você tem familiares descrentes, se você leva seus filhos para a escola, você tem diversas oportunidades para usar o seu jeitinho de ser, como pai, como mãe, e o jeito de ser do seu filho ou da sua filha para alcançar pessoas. Cada um de um jeitinho diferente. Deus deu um talento para cada um talento diferente para cada um. Esses talentos devem ser usados para a evangelização. Esse é o ponto aqui. Então, a gente termina nesse dilema. Não deixar influenciar e não deixar de testemunhar. Uma outra forma de dizer essa frase é: precisamos nos aproximar do incrédulo o máximo para alcançá-lo com o Evangelho. Mas precisamos nos afastar o necessário para não sermos contaminados. Geralmente a gente só fica com a segunda parte, né? Eu me afasto o necessário para não ser contaminado. Mas e a primeira parte? Não existe, não? Precisamos nos aproximar o máximo para alcançá-los. E os nossos filhos, eles têm tudo a ver com esse movimento, porque os nossos filhos, eles também são missionários. Não são só os pais que são missionários. Nossos filhos são missionários junto conosco.
Tá certo? Eu quero terminar com essa frase que fala sobre a missão de Deus e a nossa missão em Deus. Cristo está em uma missão do seu trono, pelo seu Espírito, por meio da igreja e nossa família, para o mundo, para a sua glória. Nós nos unimos na missão de Cristo quando ele se volta para a sua própria para a sua própria missão e diz: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Veja o modelo. Lembra da grande história? Deus enviou o Filho. Como o Pai me enviou, eu também agora envio vocês, igreja. Do mesmo jeitinho. Aquilo que eu fiz é o que vocês vão fazer. Não tem, não, mas eu sou pecador, então o Senhor só fez porque o Senhor era perfeito. Não, o raciocínio de Jesus não é esse. O raciocínio de Jesus é: eu sou o modelo. O que eu fiz, vocês devem fazer. A família de vocês deve fazer também. Somos chamados para ser a luz no mundo. Por causa da missão de Cristo, de buscar e salvar o perdido, devemos nos tornar parte da mesma narrativa e nos enxergarmos como atores reais no drama de sua história redentora. Então, gente, a gente já não precisa ir para a Globo, nem para a Record, não precisa ficar famoso. A gente já é ator de uma história. Fazemos parte da grande história da redenção. Cristo, ele já é o ator principal, né? Que já realizou a história que os coadjuvantes aqui não conseguiriam realizar, mas os coadjuvantes estão ainda no mundo, e somos nós, espelhando para todo lado a história principal. Então, se a história da nossa família não espelhar a história principal, tem alguma coisa errada. Como cristãos, talvez estejamos vivendo dentro de uma bolha, não é verdade? E a gente precisa rever se estamos idolatrando os nossos filhos, que às vezes o fato é esse, ao ponto de querermos ser Deus na vida deles, no sentido de dizer assim: só eu posso guardar, só eu posso proteger, só eu posso dar a vida que o meu filho, minha filha precisa ter. E a gente vai blindando e a gente vai dar, como um líder meu dizia, o abraço da macaca. Já viu o abraço da macaca? Tem certos lugares, creio que na África, que a macaca, ela dá um abraço tão forte no macaquinho que ela mata o macaquinho por causa da força daquele abraço. Às vezes a gente é assim. A gente acha que o nosso jeito de amar é que é o melhor para o nosso filho. E a gente termina sufocando. Não deixa ele desenvolver. Não deixa crescer. Não deixa passar pelas coisas em Cristo. Não deixa. E a gente precisa entender que os nossos filhos, eles estão fazendo parte de uma missão que está no coração de Deus. E a gente precisa perguntar a Deus: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu diga para o teu filho? Que ele primeiro é filho de Deus. Ele está emprestado aqui para a gente, né? Por um tempo. E a prova disso é que ele sai de casa. E aí os pais ficam bem tristes, né? Nessa época, quando os filhos saem de casa, o ninho vazio, e às vezes ficam perdidos. Eu ouço falar, eu não passei por isso ainda, mas é o que eu ouço. E quando a gente tem esse senso de que os nossos filhos são de Deus, eles são missionários de Deus, nós, claro, teremos muita saudade por eles não estarem mais em casa. Mas, por outro lado, nós teremos uma grande alegria, porque nós enviamos esses missionários para o mundo. E para que eles sejam bem enviados, irmãos, nós dependemos da graça de Deus. Nós precisamos criar os nossos filhos desde já, com bases no Evangelho, para que o Evangelho alcance
o coração deles. Eles sejam santos por causa da graça do Evangelho. E eles façam missão por causa da graça do Evangelho. Esse é o caminho que a gente deve seguir. Amém. Creio que eu paro por aqui. Eu nem sei se eu falei muito. Então, vamos orar? Vamos orar, que eu sei que a missão, ela não é simplória, não é simplista, mas é algo que demanda sabedoria no nosso coração. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor não nos deixa sem orientação. Quantos textos da palavra nós lemos aqui e quanta sabedoria encontrada nas pessoas que escreveram esse conteúdo do livro, a gente pode testemunhar. Nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, a criar filhos que glorificam o Teu nome de coração, Pai. Deus, somos insuficientes por nós mesmos, então pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor faça aquilo que nós não podemos fazer, que o Senhor vá de encontro, Pai, aos pensamentos, ao espírito dos nossos filhos, desde criancinha. Ó Deus, que o Senhor venha com novo nascimento, que o Senhor venha aumentar a compreensão do Evangelho, do Teu amor, o conhecimento de Cristo Jesus na vida desses pequeninos, ó Pai. Que eles sejam crentes, regenerados, cheios do Espírito Santo de Deus, Pai. Essa é a nossa oração, ó Pai. E que a gente seja boca Tua na vida deles, evangelizando-os o tempo inteiro, ó Pai, e mostrando o caminho da santidade para eles. Ajuda-nos a sermos pais e mães que assim vivem, que assim procedem na educação dos filhos. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém.